tipo de pessoa? Existe um perfil? Existe, assim, um perfil, né, de característica da personalidade, que seria pessoas perfeccionistas, pessoas que não se permite errar, existe uma cobrança interna muito grande, pessoas extremamente tensas, né, que não conseguem lidar com as situações, com a realidade de uma forma espontânea, natural. E a característica principal seria a ansiedade, que a pessoa está sempre, assim, digamos, ligada na tomada, né, ela não consegue relaxar. Quer dizer, o estresse poderia contribuir para que a pessoa desencadeasse uma síndrome? O estresse, geralmente, ele desencadeia a síndrome do pânico. Pode ser um estresse profissional, um estresse social, ou às vezes até um pós-cirúrgico, né? Então, assim, situações traumáticas que a pessoa começa a ter esses sintomas, né? Essas crises do pânico. Bem, conforme a doutora Rosana descreveu os sintomas, certamente você que está em casa deve ter identificado esses sintomas que alguém já deve ter relatado a você. Agora eu digo, eles isoladamente não quer dizer, esses sintomas isoladamente não quer dizer que você vá ter uma síndrome do pânico, não. Não. A gente não precisa entrar em pânico por causa porque disso. assim, na verdade, o medo é uma situação sadia, né? Uma situação normal em termos da preservação da espécie, né? Certo. Então, se você sente um medo externo, aí você vai sentir esses mesmos sintomas. Mas, na verdade, quem tem a síndrome do pânico não tem esse medo externo, é o medo interno, né? Então, começa a desencadear, né, esses neurotransmissores, esse desequilíbrio, né, que existe no cérebro, que a pessoa tem essas crises. Agora, essa doença, se é que a gente pode chamar de doença, essa síndrome, na verdade, a gente tem ouvido falar muito através da mídia de uns tempos para cá, né, de uns 10 anos mais ou menos para cá, é isso? E antes, não existia a doença? Como era? Por exemplo, assim, antes, desde a época de Freud, já existia, né? A gente chamava de neurose de angústia, né? Quer dizer, tinham sintomas realmente semelhantes. Aí, em 1980, né, através da Associação Americana de Psiquiatria, eles agruparam alguns sintomas e deram essa denominação de síndrome do pânico ou distúrbio do pânico. Agora, quem sofre mais desse tipo de doença? Homens ou mulheres? Ou é indiferente? Existe uma estatística mais acentuada no sentido das mulheres, apesar que hoje em dia já está se equiparando. Eu acredito, assim, que talvez pelas mulheres, né, elas se soltam mais, né, elas se expõem mais. Revelam mais aquilo que estão passando. Revelam mais em termos de emoção, de sentimento, né? Os homens já são mais reservados. Às vezes tem muitos homens que escondem até da família, né, por vergonha, medo, porque, na verdade, o que é a síndrome do pânico? Você está mostrando um lado frágil da tua personalidade. Ninguém gosta de mostrar isso, né? Sem dúvida. E por falar em revelar um lado frágil, eu estava aqui pensando, como é que fica, então, particularmente, né, aqueles acometidos dessa síndrome, com relação ao seu trabalho? Mas eles param de trabalhar ou continuam? Tem algumas pessoas, né, que dependendo da quantidade, da intensidade dessas crises, realmente ela para um pouco de trabalhar, né? Existem as licenças. E a empresa, por outro lado, também, ela não aceita, ela não entende, né? Então, nós fazemos palestras também, né, através da Associação Nacional da Síndrome do Pânico. A gente faz palestras informativas, né, para que a empresa entenda e saiba lidar de uma forma adequada com essa pessoa, né? Certo. Nós estamos falando, por exemplo, do comportamento da empresa, do empresário, dos homens de recursos humanos com relação ao acometido da síndrome. Agora, e a família? Como deve reagir? A família, na verdade, tem que dar apoio, né? Eu acho assim, tem que se colocar à disposição desse paciente, que ele está realmente fragilizado, ele precisa dessa ajuda, né? E dizer, olha, estou aqui, se você precisar que eu saia com você, que eu vá até o médico, que eu vá até a psicoterapia junto, né? Para que o paciente não se sinta constrangido de pedir ajuda. Agora, e quando o paciente se sente cobrado? Porque é muito comum, né? Você engorda um pouquinho, a família inteira fica, você precisa emagrecer, não está emagrecendo, olha, não vai comer. Quer dizer, tem sempre alguém querendo te fazer uma cobrança. Para esse tipo de problema, como é que deve fazer a família? Ficar toda hora falando, não, se quiser o médico, eu vou junto. Ó, marca o médico, não se esqueça, olha, eu estou lá. É assim ou não? Na verdade, não precisa fazer assim, porque isso existe uma cobrança da família mesmo, né? No sentido assim de, às vezes, é frescura, né? Você tem que ter mais força. Imagina se você sempre foi corajosa, como é que você tem agora esses piripaques, né? Que geralmente os familiares falam desse jeito. É verdade. Há quem diga que a síndrome do pânico era uma crise progressiva de frescura, né? Quer dizer, aquela coisa que vai aumentando e a pessoa perde o controle. Doença de rico, sabe? Aquela coisa assim que não tem nada que fazer na vida e começa a ter, né, uns piripaques. E dentro dessa doença, qualquer pessoa pode ter, né? Desde um operário até um empresário. Certo. Agora, quem conhece alguém já acometido da síndrome, sabe muito bem que os sintomas, além desses,
variam com relação ao comportamento, ou seja, tem gente que não consegue mais dirigir, outro que não consegue mais sair durante o dia, cada um tem um tipo de comportamento. Por que essa variedade de pânicos, vamos dizer assim? Porque vamos supor, se a pessoa teve uma crise dentro do carro, aí toda vez que ela entrar no carro, ela vai fazer uma associação, né, que ela acha que vai ter uma crise de pânico, e às vezes ela nem tem essa crise, né? Se de repente ela tem uma crise no metrô, então ela já nem entra mais no metrô. Só de falar no metrô, ela já começa a ter uma ansiedade, que é uma ansiedade de antecipação, né, que a gente fala. Então ela já nem procura mais essas situações que a gente fala fóbicas, né? Se tem uma crise, vamos supor, no restaurante, então é aquele restaurante que foi a causa desse mal-estar que eu tenho, né? Então já nem entra mais no restaurante. Então a pessoa ela vai restringindo até socialmente, né, a vida. Sem dúvida. Agora, para reverter todo esse quadro que é dramático, né? O que a gente deve fazer? Olha, existe cura, né? Eu acho que assim, isso é uma questão muito questionável e a pessoa precisa se tratar com o médico, precisa tomar, na verdade, medicação para controlar os neurotransmissores, tá? Isso realmente é necessário e a pessoa acha que, não, mas como é que eu vou tomar medicação, uma coisa assim forte? Mas há necessidade, né? E fazer uma psicoterapia para tratar esse lado emocional, né? Então, ela tendo uma mudança de comportamento, vamos supor, se ela era perfeccionista até então ela vai ter que mudar. Se ela se cobrava muito, ela vai ter que mudar. E dentro do processo da psicoterapia, ela vai entender essa mudança, né? Então, não vai ter mais razão de ter a síndrome do pânico, de ter essa sintomatologia. Quer dizer que o tratamento basicamente depende de um acompanhamento médico, né? E de um acompanhamento psicoterápico. Isso, em conjunto, tem que fazer um trabalho sempre em conjunto. Quer dizer, de forma alguma, a pessoa só em casa, sozinha, pode dizer, olha, eu vou, a partir de agora, relaxar, eu vou tentar e vou vencer, ou mesmo a família colocar esse tipo de proposta, ou qualquer pessoa relacionada com o vitimado da síndrome, dizer, olha, você pode vencer e é por aí, quer dizer, sozinho não tem condição. Não adianta, né? Às vezes a pessoa, assim, ela tenta sozinha, né, com muita força de vontade. Eu acho que as pessoas que têm força de vontade, elas vão se ajudar muito mais no processo do tratamento, né? Mas sozinha realmente é humanamente impossível. Eu citei esse aspecto do sozinho, que é muito comum, né, por não ser uma coisa que a pessoa, que a família, aqueles que convivem sintam, né, digamos, é diferente você ter um machucado, uma coisa que possa te impedir de agir, a pessoa acha que você pode reagir sozinho. Mas também porque você está lançando um vídeo, não é, a respeito? Isso. E daí também poderia motivar esse tipo de comportamento. Eu queria que você falasse a respeito. Então, esse vídeo, na verdade, a pessoa ela vai ter toda a informação sobre a doença, né? Se ela tem dúvida, ela vendo esse vídeo, ela vai conseguir realmente detectar a doença, vai ter técnicas para que a pessoa tenha um autocontrole até na própria casa, né? Então, um controle da ansiedade, com exercícios de respiração, de relaxamento autógeno, que é uma técnica alemã de um condicionamento mental, né? Então, se ela tem uma crise, vamos supor, no metrô, então ela mentalmente ela está fazendo esse condicionamento mental e ela consegue controlar até o batimento cardíaco, a pressão arterial, tá? E também nós colocamos nesse vídeo técnicas de programação neurolinguística, né, para superar as fobias, que elas vão se aglomerando de acordo com esse processo da doença. Você recomendaria esse vídeo até mesmo para aquelas pessoas que não lidam diretamente com pessoas vitimadas pelo síndrome do pânico, até para se orientar e não... Sim, porque é um vídeo informativo, né? Então, qualquer pessoa ela pode ter acesso, né? E ter realmente condições de ajudar até outras pessoas. Crianças têm síndrome do pânico? Na verdade, assim, a criança ela pode ter um ataque ou outro, tá? E existem alguns psiquiatras que até tratam já de crianças já de uma idade... Porque ele pode se manifestar posteriormente? Pode, né? Porque, na verdade, a característica é a ansiedade. E se a criança já tem essa característica, provavelmente ela vai ser um adulto que tem uma tendência a ter a síndrome do pânico. Bem, eu tenho a impressão que, de uma forma geral, nós abordamos assim, os tópicos principais sobre essa doença, vamos chamar assim de doença, não é? A síndrome do pânico, que está cometendo muitas pessoas e que realmente todos nós precisamos estar atentos para que possamos, pelo menos, saber como estender a mão e em que momento fazer isso. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, doutora Rosana Laísa, e pedir para que você dê o telefone da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, para que as pessoas possam anotar e possam procurar e tomar maiores informações, inclusive a respeito do vídeo. Certo. A associação, o telefone é 3794-4658. Inclusive, nós começamos a atender agora, né, em pessoas, em grupos de autoajuda e grupos de orientação familiar também.
Então, quem tiver a síndrome do pânico pode nos procurar e nós vamos dar toda a orientação. Caso você não tenha anotado, daqui a pouquinho nós vamos passar o telefone da nossa produção e você sabe, é uma porta aberta para todo tipo de informação, crítica, é só você ligar para cá e nós estaremos à sua disposição. Agora a gente abre espaço para um breve intervalo comercial e já já a gente volta.